Rapaziada, então veja, Superintendência de Seguros Privados, aquela entidade que supervisiona seguradoras, resseguradoras, previdência complementar aberta e capitalização. Continuando aqui as suas atribuições. Fecha lá. Atribuição da SUSEP, zelar pela liquidez, pela capacidade de pagamento, pelo dinheiro disponível e solvência das sociedades que integram o mercado. Acabei de falar que mercado que é. Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas, ou seja, aqueles bens que servem como garantia para pagamento de indenizações. Lembrando que quando um limite técnico ele, é ultrapassado, que é o limite que uma seguradora de fato pode fazer um seguro, entra a resseguradora. Fechando aqui em mim. Uma seguradora pode fazer um seguro até o seu limite técnico. Ultrapassado o limite técnico, obrigatoriamente tem que entrar junto do contrato um ressegurador. E no Brasil, quem faz esse resseguro no Brasil é a IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Beleza? Quem é que vai disciplinar e acompanhar o investimento dessas empresas? Para garantir o patrimônio para ter limite técnico, quem vai fazer isso? Superintendência de Seguros Privados. Sempre seguindo as normas e orientações do CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Beleza? Também a atribuição da SUSEP, fecha lá. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP. Exercer as atividades que por este forem delegadas. O que for delegado pelo CNSP vai ser executado pela SUSEP. E também compete à SUSEP prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP. Fechando aqui em mim, não sei se você se lembra que a Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional está dentro do Bacen, naquela outra estrutura que a gente estava estudando anteriormente, também do Sistema Financeiro Nacional. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Então, o SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, que faz todo esse trabalho deliberado pelo CNSP. Tranquilo? Olha só, Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Aberta e Capitalização. Órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Fazenda. Então, esse conselho faz parte do Ministério da Fazenda. Finalidade deste conselho, julgamento em última instância administrativa dos recursos de decisões de Superintendência de Seguros Privados, ou seja, segunda e última instância administrativa de recursos contra a decisão da SUSEP. Veja bem o nome desse conselho. Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Aberta e Capitalização. Então veja, CRSNSP. Esse conselho é aquele conselho que, segunda e última instância administrativa, julga recursos contra as decisões da SUSEP. Lembrando, recursos administrativos, porque também existe a via judicial. E um detalhe importante, detalhe interessante que há de se frisar também, né, é que ressegurador, seguro, capitalização e previdência complementar aberta também podem receber da SUSEP penalidades. E nem sempre, né, vão ficar satisfeitos com essas penalidades. Até porque na Constituição Federal a gente tem a questão da ampla defesa. Então eu tenho o direito de defesa, eu tenho o direito de me defender perante este conselho. Beleza? Previdência fechada. Fechando aqui em mim. Qual a diferença básica entre previdência aberta e previdência fechada? A previdência aberta, qualquer pessoa pode participar. Previdência fechada, só pessoas que são ligadas, são funcionários de determinado órgão, determinada entidade. Tudo bem? Lembrando que previdência fechada
ela não está dentro das atribuições nem da SUSEP, nem do CNSP. Daqui a pouco eu falo de outra estrutura que eu já comentei no bloco anterior, beleza? CNPC e Previc, que é outra coisa. Então, olha só, as entidades fechadas de previdência complementar, mais conhecidas como fundos de pensão, mesma coisa, são instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência coletivos. São permitidas exclusivamente como regra aos empregados de uma empresa, aos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Alguém que é ligado a uma empresa, ou então um servidor. Entes denominados patrocinadores. O que significa um patrocinador, professor? Aquele que ajuda a custear, aquele que ajuda a pagar. E aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominados instituidores. Então, quem é um membro ou é um associado é o instituidor. Um governo, uma empresa, a União, Estado, DF, um município, é um patrocinador, ajuda a custear. Fechando aqui em mim. Quer dizer que no caso da União, Estado, DF e município, você tira dinheiro dos cofres públicos para custear, para ajudar a custear determinados fundos de pensão? É. Nossa, professor, mas esse investimento não está errado, não? Está errado, não. Porque o pessoal que é CLT, em regra, claro que agora existe um dispositivo lá do governo Dilma, que também traz para o estatutário um teto previdenciário, então ele também vai necessitar, mas de qualquer forma, é muito mais viável, muito mais barato para o governo ajudar a patrocinar fundo de pensão do que pagar a aposentadoria integral para todo mundo. Então é vantagem, mesmo se não for empresa, utilizar recurso público. Lembrando que agora no governo Dilma, quem entra no serviço público, que vai ser estatutário, também tem que aposentar com o teto previdenciário. Tudo bem? Com o teto da previdência. Então, mesmo quem é servidor público, regido pela 8.112/90, depois da publicação da lei agora do governo Dilma, também tem que fazer um fundo de pensão. E nada mais justo do que o governo ajudar a patrocinar, porque é muito mais barato do que pagar aposentadoria integral para todo mundo. Beleza? Tranquilo? Olha só, em 2003, fecha lá, trabalhadores vinculados a entidades representativas como sindicatos, cooperativas e órgãos de classe passaram a ter direito à previdência complementar fechada, numa modalidade denominada previdência associativa. Moral da história, o que é uma previdência associativa? É quando você tem membros, pessoas de sindicatos, cooperativas e órgãos de classe. É uma previdência fechada, específica para este público, específica para este segmento. Tudo bem? Voltando lá, ó. Quem é a previdência fechada? Quem é o patrocinador? Empresa ou grupo de empresas de direito privado, entes de direito público, governo federal, estadual, municipal, que oferecem aos seus empregados ou servidores plano de benefícios de natureza previdenciária, operado por entidade fechada de previdência complementar, sem finalidade lucrativa. Veja, fecha aqui em mim. Quando a gente fala oferece, significa ajuda a custear. Fiscaliza a atividade, não de forma técnica, de forma administrativa. Fiscaliza, realmente existe mesmo, incentiva e ajuda a custear. Não quer dizer que custeia tudo. Quem vai custear vai ser o participante, vai ser o associado. Tudo bem? Patrocinar é oferecer, é dar opção, é dar oportunidade e até colocar dinheiro. Seja um banco, seja uma Caixa Econômica, seja o Banco do Brasil, seja um órgão, seja uma entidade. Não quer dizer que vai custear, não quer dizer que vai pagar tudo. Não quer dizer isso. Aí o participante, fecha lá, quem é o participante? Pessoa física. Vinculado a um patrocinador, a um órgão, uma entidade, uma empresa ou instituidor, que adere ao plano de benefício. Ele, ou seja, começa a aderir, a fazer parte, a custear, a pagar, de natureza previdenciária, operado por entidade fechada de previdência complementar, com o objetivo de formar uma poupança previdenciária para a garantia de renda futura para si ou para seus beneficiários. Lembrando, fechando aqui, que numa previdência fechada ou numa previdência aberta, existe um período aquisitivo que a gente está pagando, que a gente está custeando. E dependendo do contrato,
ao final, ou a gente recebe tudo em parcela única, ou recebe parcelado, como se fosse uma aposentadoria mesmo. Lembrando mais uma vez que o nome patrocinador para entidade aberta de previdência complementar não tem sentido, porque qualquer pessoa pode participar. Geralmente é uma empresa de um grupo bancário, tudo bem? Não é do banco, mas de um grupo onde você tem um banco no meio. Então não tem sentido ali falar em patrocinador, tem sentido falar aqui, quando a gente tem uma previdência fechada. Beleza? Tranquilo? Previdência fechada, vantagem? Chega lá, puxa lá. Quanto mais cedo se ingressa num plano de benefício, menor o esforço contributivo ao longo do tempo. Ou seja, se eu ingressei cedo, vou contribuir com valor menor e posso contribuir menos tempo. Somam-se isso as vantagens tributárias que tornam o benefício tributário melhor, haja vista que as contribuições dos participantes dos empregados podem ser deduzidas da base de cálculo para fins de recolhimento do imposto sobre a renda de pessoa física ou pessoa jurídica. Fechando aqui em mim. Fora ter esse benefício lá na frente, posso abater parte disso do imposto de renda? Posso. Então é vantagem, não é, professor? É vantagem sim. Tudo bem? Ou seja, tem que estar atento. E volto a falar. Servidor público, que entra no serviço público agora, depois da edição da lei da Dilma que mexeu com a Previdência, também vai ter teto para a Previdência. Tem que fazer uma Previdência complementar. Se vai ser ligado a algum órgão, a alguma entidade, vai ter um patrocinador, Previdência complementar fechada. Beleza? Volta lá. Além disso, os ganhos e rendimentos das aplicações de recursos previdenciários submetem-se ao regime tributário diferenciado. Você pode ter, né, uma tributação menor. Nos planos patrocinados, alguém está ajudando a pagar, alguém está ajudando a custear, mas não está pagando tudo. O esforço contributivo do trabalhador tende a ser ainda menor, já que o patrocinador também aporta recursos para auxiliar o participante na constituição de uma reserva que lhe dê uma renda no futuro. Ele está ajudando. Se tem alguém, fecha aqui, patrocinando, ajudando a custear, ajudando a pagar, significa dizer que do bolso daquela pessoa que está custeando sai menos recurso. No caso de planos instituídos, fecha lá, o participante empregado também pode contar com a contribuição facultativa de seu empregador. Um plano instituído pelos participantes. Ele pode ajudar a pagar? Pode. Tudo bem? Então ele não está patrocinando, mas pode ajudar a instituir este plano também. Beleza? Lembrando que essa contribuição do empregador é facultativa. Ou seja, o empregador não é obrigado a ser patrocinador ou ser instituidor de previdência fechada nenhuma. E também não é a empresa que vai gerir isso. Quem vai gerir é uma entidade de previdência complementar. É uma entidade sem fins lucrativos. Tudo bem? Participante. Você que participa de um fundo de pensão, você que participa de uma previdência complementar, direitos e obrigações. Fecha lá. Além das condições expressas no regulamento do plano de benefícios, documento contratual no qual constarão seus direitos e suas obrigações, os participantes e assistidos têm os seguintes direitos. Primeiro, pleno acesso às informações relativas à gestão do patrimônio do plano de benefícios. Ou seja, eu tenho direito a ter acesso a informações dos planos, dos benefícios, a questão da transparência, proteção do Estado em relação à defesa dos seus direitos. Daqui a pouco vai entrar a Previc e vai entrar o CNPC, para garantir isso aí. Fechando aqui. Numa relação de consumo, a parte mais frágil, nesse caso o contribuinte, é aquele que tende a ter maior prejuízo quando uma previdência complementar é mal gerida, é mal organizada. Tudo bem? Volta lá. Inserção nos conselhos deliberativos e fiscal das entidades fechadas de previdência complementar, participar dos conselhos, ser inserido nos conselhos. Dentre suas obrigações, independentemente da prerrogativa fiscalizadora do Estado, destaca-se o dever de conhecer as regras do plano e zelar pelo seu fiel cumprimento. Ou seja, preciso saber das regras, das obrigações e cumprir com as regras.
cumprir fielmente o regulamento que está descrito dentro do plano, para que eu possa ser um participante deste fundo de pensão. Lembrando, posso participar dos conselhos deliberativos, posso ter acesso com relação à gestão patrimonial. Sempre tem alguém do governo que está fiscalizando essa atividade para garantir a liquidez, a transparência e fazer com que aquele participante não seja prejudicado na relação de consumo. Tudo bem? Olha só, a fiscalização das empresas fechadas de previdência complementar é feita pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, e regulada, assessorada pela Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, SPPC, do Ministério da Previdência Social. Então, a fiscalização, Previc. Não confunda essa estrutura com a estrutura de previdência aberta. Lá é SUSEP e lá é CNSP. Aqui é Previc e daqui a pouco eu vou falar do CNPC. Tudo bem? Não confunda. Lembrando que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, vai ser assessorada pela Secretaria de Política de Previdência Complementar, que está lá na estrutura do Ministério da Previdência Social. Tudo bem? Agora sim, volta para cá. Órgão máximo no que diz respeito à Previdência Complementar fechada. Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Órgão, fecha lá, com a função de regular o regime de previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Nova denominação para o antigo Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Fecha aqui em mim. CGPC, fecha aqui, por favor. CGPC era o nome antigo, Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Se cair numa prova nova, que o órgão máximo da Previdência Complementar fechada é o CGPC, Conselho de Gestão de Previdência Complementar, está errado. Esse nome foi substituído pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Cuidado! Órgão deliberativo máximo no que diz respeito à previdência complementar. Nesse caso, previdência complementar fechada. Beleza? Órgão que entrega a estrutura do Ministério da Previdência Social. Guarda isso, hein? CNPC integra a estrutura do Ministério da Previdência Social. Professor, é de interesse da Previdência o que está acontecendo com a Previdência Complementar fechada? É de interesse, sim, para que o usuário, aquele que paga, não seja prejudicado na relação de consumo. Muito importante, fecha aqui em mim. Tínhamos visto anteriormente a composição do CNSP, 6 membros. Cuidado, lá uma composição. Conselho Monetário Nacional, outra composição. Cuidado. Composição do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, que veio a substituir o antigo CGPC, Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Esse é o novo nome, a nova classificação. Fecha lá. Quem é que preside o conselho? Pensa comigo, volta aqui. Se o CNPC está dentro do Ministério da Previdência Social, significa dizer que quem vai presidir esse conselho, fecha lá, é o ministro da Previdência Social. Ministro da Previdência Social é aquele que vai presidir o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Vamos ter um representante da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, um representante da Previc, um representante da Secretaria de Políticas Públicas de Previdência Complementar, SPPC, lembrando que a Secretaria, né, de Políticas Públicas de Previdência Complementar é aquela que fiscaliza as entidades, é aquela que assessora, é aquela que assessora a Previc, tudo bem? Assessora a Previc. Eu tinha falado para vocês anteriormente. Representante da Casa Civil da Presidência da República, representante do Ministério da Fazenda, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representante das entidades fechadas de previdência complementar, representante dos patrocinadores e instituidores de plano de benefício de entidade fechada de previdência complementar, representante dos participantes e assistidos de plano de benefício das referidas entidades. Veja quantos membros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 membros. 3,
5, 4, 9 membros. CNSP tem 6. Aqui tem 9. Quem preside? Ministro da Previdência Social. Representantes, o restante. Representante da Previc, da Secretaria de Políticas Públicas de Previdência Complementar, da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representante das entidades fechadas de Previdência Complementar, representante dos patrocinadores e instituidores de plano de benefício de entidades fechadas de Previdência Complementar e representante dos participantes e assistidos de plano de benefícios das referidas entidades. Fecha aqui em mim. Professor, quanto representante? Pois é. A gente já falou anteriormente que a CNPC está dentro do Ministério da Previdência Social. Professor, mas a Previdência não é aquele fundo que a gente paga mensalmente para aposentar? É. Essa atividade é ligada à Previdência? É claro que é, porque é um fundo de pensão. E, professor, o governo tem que fiscalizar isso aí? Sim. Tem que zelar pela liquidez dessas entidades fechadas de Previdência Complementar? Sim. Tem que fiscalizar e regular a atuação desse mercado? Sim. Com certeza, para que esse mercado não possa trazer problemas para o beneficiário, para o participante, para o associado, aquele que faz o pagamento mensalmente desse fundo de pensão. Tudo bem? Bom, feito isto, vamos falar agora da Previc. Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Tudo bem? Olha só, criada pela Lei número 12.154, de 23 de novembro de dezembro de 2009, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, é uma autarquia de natureza especial, né? Ou seja, ela faz um trabalho de regulação. Dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Previdência Social, é subordinada? Não, é vinculada. Com sede e fórum no Distrito Federal. Fecha aqui em mim. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar veio substituir a antiga Secretaria de Previdência Complementar, SPC. SPC não existe mais. Cuidado! O nome atual é Previc. A gente pode pegar uma prova antiga e na época chamava Secretaria de Previdência Complementar. Agora chama Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia de natureza especial, vinculada ao Ministério, né? Qual o Ministério que é, professor? Da Previdência Social, com sede e fórum no Distrito Federal. Volta lá. Ela atua em todo o território nacional, a sede é no DF, mas ela tem jurisdição em todo o território nacional, como entidade de fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Entidade fechada de previdência complementar. Fiscalização e supervisão, seguindo as orientações do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tudo bem? Olha só, ela é responsável pela execução das políticas para o regime de previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, observadas as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Execução das políticas. O Conselho Nacional de Previdência Complementar elabora as políticas. Ela é responsável pela execução. Executa as políticas do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Um breve histórico à sua direita aí, ó. A criação da Previc conclui o esforço do governo federal, iniciado em 2004, para fortalecer o sistema de previdência complementar fechado do país. A Lei 12.154 cria a Superintendência Nacional de Previdência Complementar Previc, foi sancionada no dia 23 de dezembro de 2009 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando mais uma vez, fechando aqui em mim, a Previc veio substituir a antiga Secretaria de Previdência Complementar, que hoje, nesse contexto, já é um nome ultrapassado. Hoje o nome é Previc. Tudo bem? Entidade supervisora de previdência complementar fechada, que vai seguir as políticas estabelecidas pelo CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Não confunda, volta lá. Inicialmente foi editada a medida provisória 233,
que vigorou de 31 de dezembro de 2004 até 14 de junho de 2005, quando perdeu eficácia por decurso de prazo. A iniciativa de se criar a Previc foi retomada em 2008 pelo projeto de lei 3.902 de 2008, seguida pela PLC número 136 de 2009. Em 2004, a medida provisória 233 de 15 de dezembro criou a Superintendência Nacional de Previdência Complementar Previc, autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Previdência Social. Como eu já tinha falado para você, ela veio a substituir a SPC, que não existe mais, Secretaria de Previdência Complementar, na fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Logo, a Previc vem substituir a antiga Secretaria de Previdência Complementar, a antiga SPC, Secretaria de Previdência Complementar. Cuidado para você não se confundir. Câmara de Recursos de Previdência Complementar. Professor, se a Previc ela tem um auto de infração e ela aplica uma penalidade contra as entidades fechadas de previdência complementar, existe alguém a nível de recurso? Sim, Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Órgão colegiado que aprecia e julga os recursos interpostos contra as decisões da diretoria colegiada da Previc. Ou seja, recurso em segunda e última instância da esfera administrativa. Tudo bem? Referentes a autos de infração e aos lançamentos tributários da taxa de fiscalização e controle de previdência complementar. Ou seja, lançamento tributário de uma taxa. Quem não paga, né, de fato, tem que ter uma penalidade. Ou seja, vai ter que responder, vai ter que assinar um auto de infração. Veja aqui, fecha aqui em mim. Banco, né, aquela entidade bancária, né, a gente tem lá o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A gente viu que tem um Conselho de Recursos também na Previdência Aberta, Seguro, a gente já viu isso. E também aqui tem, né, uma Câmara de Recursos de Previdência Complementar. Ou seja, vai receber recursos de penalidades aplicadas pela Previc. Tudo bem? Professor, né, se a gente pegar a Constituição Federal, claro que não é de direito constitucional, significa dizer que todo mundo tem o direito à ampla defesa. Se todos têm o direito à ampla defesa, significa dizer que tem que ter um grau de recurso para me recorrer caso receba uma penalidade. Nesse caso, penalidade da Previc. Beleza? Aquela que executa as políticas do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Câmara de Recursos de Previdência Complementar é composta de 7 membros. 7 membros. Acompanhe comigo na tela. Quem são os membros? 4 servidores titulares de cargo de provimento efetivo com exercício do Ministério da Previdência Social, na Previc ou no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Um representante das entidades fechadas de previdência complementar, um representante dos patrocinadores, aquele que ajuda a patrocinar ou institui um plano de benefício de entidade fechada de previdência complementar, e um dos participantes e assistidos de planos de benefício dessas entidades. Então, essa Câmara de Recursos, que recebe recursos contra penalidades aplicadas pela Previc, conta com esses 7 membros, com esses 7 representantes. Tudo bem? Tranquilo? Sem dificuldade? Veja, eu falei anteriormente para vocês, fecha aqui, da Secretaria Política de Previdência Complementar. Eu falei anteriormente, vou até voltando no slide aqui, ó, Secretaria de Política de Previdência Complementar, só voltando no contexto que a gente falou dela, aqui, ó, volta para esse slide aqui. A fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar é feita pela Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e regulada, assessorada pela Secretaria de Política de Previdência Complementar. Então, a Secretaria de Política de Previdência Complementar, que está dentro do Ministério da Previdência Social, vai ajudar na assessoria da atividade da Previc. Lá na frente um pouquinho, eu falo da Secretaria de Política de Previdência Complementar. E na Secretaria de Política de Previdência Complementar, a gente vai perceber que ela vai ter algumas atribuições. Olha só, atribuições dessa secretaria. Lembrando que ela vai estar ajudando, assessorando a Previc.
Mas, falando dessa secretaria, quais seriam as suas competências? Primeira, assistir o ministro de Estado na formulação e no acompanhamento das políticas, diretrizes do regime de previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Ou seja, vai ajudar, vai assessorar, vai assistir o ministro para acompanhar e formular as políticas e diretrizes para esse segmento. Vai assistir o ministro de Estado também, ministro da Previdência, na supervisão das atividades da Previc. Ela vai ajudar, dando assessoria para o ministro, nas atividades, né, de supervisão da Previc, inclusive quanto ao acompanhamento das metas de gestão e desempenho da autarquia. Não apenas assessorar, como vai ajudar o ministro a supervisionar a Previc. Estou falando de quem? Secretaria de Políticas da Previdência Complementar. Subsidiar o ministro de Estado na celebração de acordo de metas e gestão e desempenho com a diretoria colegiada da Previc. Fechando aqui em mim. Previc tem metas? Tem metas de gestão? Quem é que vai ajudar o ministro a celebrar esse acordo de metas? Secretaria de Políticas Públicas de Previdência Complementar. Veja que o negócio é bem interessante e você vê que é um mercado que tem que ter bastante regulação. Ou seja, você tem que zelar pelo mercado, zelar pela saúde das empresas, zelar pelas entidades fechadas de previdência complementar. Propor ao Conselho Nacional de Previdência Complementar a edição de normas relativas, fecha lá, ao regime de previdência complementar. Ou seja, propor ao Conselho Nacional de Previdência Complementar a edição de normas que melhorem o sistema de previdência complementar. Tudo bem? Ela vai avaliar as propostas de alteração da legislação e seus possíveis impactos sobre o regime de previdência complementar e sobre as entidades fechadas de previdência complementar. Proposta de alteração da legislação proposta de alteração da legislação que afeta diretamente a atividade da Previc. E ela vai prover o desenvolvimento harmônico do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas, fomentando o intercâmbio de experiências nacionais e internacionais. E também ela vai exercer as funções de Secretaria Executiva do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e também vai ser a Secretaria Executiva da Câmara de Recursos de Previdência Complementar, que a gente viu agora há pouco. Então, recapitulando, né? A Secretaria de Políticas Públicas de Previdência Complementar vai fazer a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Complementar e da Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Tudo bem? Veja, fecha aqui, que essa Secretaria de Política de Previdência Complementar, ela é tão importante dentro da estrutura da entidade fechada de Previdência Complementar, que a gente faz um estudo à parte dela. É uma ramificação dentro do sistema financeiro, né? Mas é uma ramificação, uma secretaria importante e nos ajuda a entender como o ministro da Previdência é bem assessorado nessa atividade e como essa Secretaria de Políticas Públicas vai ajudá-lo a elaborar políticas, a ter um contrato de metas, né? Ou seja, determinar, né, que a Previc tenha metas e assim sucessivamente. Além do trabalho de Secretaria Executiva, lá do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão normativo máximo dentro desse segmento que a gente está estudando, e também do Conselho de Recursos da Previdência, Câmara de Recursos da Previdência Complementar, falei dela agora há pouco, né? Segunda e última instância, né, para você recorrer administrativamente contra penalidades aplicadas pela Previc. Tudo bem? E, finalmente, ela vai coordenar, fecha lá, a articulação com os demais órgãos envolvidos, o processo de negociação e estabelecimento de metas de gestão e desempenho para a Previc. Metas de gestão e desempenho para a Previc. Ela vai coordenar isso aí, né? Negociar o estabelecimento dessas metas, sempre fazendo uma assessoria ao ministro da Previdência Social. Lembrando, mais uma vez, que essa secretaria é uma secretaria extremamente importante e essa secretaria que a gente estava abordando agora há pouco, ela faz parte do Ministério da Previdência Social. Então, quando a gente fala que ela vai assessorar o ministro, qual ministro que é? Ministro da Previdência Social. Beleza? Deu para entender bem essas duas estruturas novas, tanto para seguros privados como a Previdência Complementar fechada? Deu para entender isso aí direitinho? Beleza? Show de bola, galera!